Olá, ouvinte, seja bem-vindo novamente ao canal Contabilidade para Advogados, o canal que foi criado para você aprender e desvendar a contabilidade de uma maneira prática e objetiva e mais didática possível. Eu sou o professor Pedro Ana Júnior e bem-vindo a mais uma aula. E hoje, qual vai ser o tema da nossa aula, gente? A gente vai falar sobre ativo imobilizado. O que é, qual a sua importância e como é que a gente reconhece no resultado o desgaste pela sua utilização e qual é o efeito disso, qual a importância disso, tá? Então, ativo imobilizado, onde é que você vai ver isso na lei? Você vai procurar isso no artigo 179, inciso 5 da Lei das SAs, a Lei 6.404 de 76, que ela vai dizer o seguinte, que ativos imobilizados são os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da companhia ou da empresa, o exercício com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram à companhia os benefícios fixos e controles de bem. Então, resumindo, o que é ativo imobilizado? É bem corpóreo destinados à utilização para a sociedade atingir a sua finalidade. Por exemplo, uma empresa industrial, o que ela vai contabilizar no seu ativo imobilizado? É máquina, equipamento, veículo de transporte, tudo aquilo que for utilizado e for corpóreo, ele vai ser contabilizado como ativo imobilizado e porque ele é utilizado para fabricação e a consecução do seu objeto social. E a partir de 2007, qual foi a grande novidade que a Lei 11.637 trouxe aí para a contabilidade? A contabilização dos bens adquiridos de arrendamento mercantil, que até antes de 2007 isso só era contabilizado quando eu exercia a opção de compra, quando eu fazia o exercício de propriedade daquele bem, que se o bem tivesse valor residual, eu contabilizaria o bem naquele momento. A partir de 2008, os bens adquiridos como arrendamento mercantil passam a ser contabilizados como ativo da sociedade e passam a sofrer a sua depreciação pela sua utilização. Então, ativo mobilizado, ele é bens corpóreos, tá? Utilizados na utilização dos objetos social, tá? Então, são bens de permanência duradoura, de funcionamento normal das sociedades, são bens tangíveis, que você tem propriedade física, que você toca, são bens operações já utilizados na geração da atividade operacional da empresa, tá? Tem também a figura do imobilizado em andamento, ou seja, eu posso ter um bem que eu imobilizo, que eu contabilizo no ativo imobilizado e só vou poder começar a depreciar ele, depois a gente vai falar um pouquinho mais de depreciação, a partir do momento que ele estiver em funcionamento, a partir do momento que ele começar a produzir e começar a gerar receita para a sociedade. Então, o imobilizado, o que ele serve para quê? Ele serve para poder gerar receita para a empresa, porque ele vai fabricar um produto, ele vai produzir um produto, ele vai ser utilizado para obter receita na sociedade. E onde está isso no balanço da sociedade? Né? Então, ele vai estar no lado esquerdo, tá, gente? Lembra que fica do lado esquerdo os bens e direitos. Ele vai ficar nas últimas linhas do balanço, tá? Então, vai ficar naquela parte que a gente classifica como ativo não circulante e vai estar lá dentro da conta de ativo permanente. E o ativo permanente vai estar dividido em três subcontas, que é investimento, ativo mobilizado e intangível, né? Então, investimento, você vai contabilizar bens que não estão utilizados no objeto social da sociedade, como, por exemplo, uma obra de arte, ou, por exemplo, um terreno que eu comprei ou recebi como pagamento e não vou usar para minha atividade, não vou construir uma fábrica ali, né? Imobilizado, os bens corpóreos utilizados na atividade para poder produzir, para poder gerar receita para a minha atividade principal. Intangível seriam as marcas, patentes, tecnologias que estão contabilizadas naquela linha do balanço ali do lado esquerdo, tá, gente? E o que é importante do ativo mobilizado? O que ele faz? Ele não está sendo utilizado para poder gerar receita, ele não está sendo utilizado para fazer a produção de um bem, para a entrega de uma mercadoria. Então, ele tem que qual o valor que eu tenho que contabilizar aquele item, né? É o seu custo de aquisição, né? O princípio
do registro para o valor original, então o valor do bem que eu adquiri, daquela máquina, daquele equipamento, daquele veículo, eu vou contabilizar por aquele valor. E além disso, o que eu vou agregar naquele valor? Os gastos relacionados com a aquisição do ativo e os necessários para colocá-lo em condições de uso no processo operacional. Vamos imaginar uma máquina, né? Que eu estou colocando dentro de uma fábrica. Então, não é só o equipamento que eu vou colocar no valor do imobilizado. Além disso, os gastos que eu utilizei para transporte, por exemplo, instalação, vai incorporar o valor do bem e vai fazer parte do seu custo de aquisição. Então, por exemplo, aquele alicerce que eu fiz de alvenaria para poder fixar a máquina, o gasto com o transporte que eu fiz para poder tirar a máquina do porto para chegar até a minha unidade, que está, por exemplo, 300 metros, 300 quilômetros lá do local da importação, né, do desembaraço. Então, todos esses gastos vão fazer parte do seu custo de aquisição. Então, vai aumentar o valor do bem e vai poder agregar o valor do bem, tá? O que eu não vou incluir como custo de aquisição? Descontos obtidos, que é despesa financeira, encargos financeiros, que é despesas financeiras, e também não vou colocar gastos de manutenção, porque os gastos de manutenção, eles não aumentam vida útil. Também não vou incluir como valor do ativo mobilizado gastos de reparo. Eu só vou colocar melhoramentos, que são reformas que eu utilizo para poder aumentar a vida útil do bem e, portanto, isso faz com que o bem tenha um tempo de duração maior e gere mais receitas para a sociedade, tá? Então, é isso que é importante no ativo mobilizado. E o que é importante a gente também agora verificar? Quando eu estou utilizando lá uma máquina, um equipamento, que ele está produzindo o meu produto, está fabricando o meu produto, está fabricando aquela garrafa, está fabricando aquela caneta, está fabricando o álcool gel, o que ele faz, né? Eu tenho que perceber que o bem está sendo utilizado. O bem está sofrendo o quê, gente? Desgaste pela sua utilização, tá? O bem está sofrendo o quê? Né? Perda de valor pelo fato que vai passando o tempo e vai sendo utilizado. E o que é importante eu começar a computar? Esse gasto, ele tem que computar o quê, gente? Tem que computar o custo de aquisição do produto que eu estou fabricando. Por quê? Se eu não computar esse gasto aí pela sua utilização, o que vai acabar acontecendo? Eu vou estar subavaliando o preço do produto. Então, quando eu estiver vendendo, a minha margem de lucro está equivocada, tá? Então, para poder ajustar isso, o que a contabilidade criou, né? O que a contabilidade percebeu? Criou a necessidade de contabilizar o gasto pela utilização, né, do bem, por causa que o bem tem um período de vida útil do bem. Então, esse custo ele vai ser alocado aos exercícios beneficiados pelo seu uso. Por quê? Porque se eu não fizer isso, né, o meu custo de produção, o custo do meu produto, ele fica o quê? Um custo inferior. Então, se eu não computasse o gasto da utilização dele. Então, se criou que a figura da depreciação, exaustão ou amortização de bem. Isso nada mais é do que o reconhecimento de uma despesa, tá? Pela utilização do bem, né, no resultado. Então, por exemplo, toda vez que eu estiver fabricando um produto, eu vou computar junto com o seu custo o gasto da utilização daquele bem, tá? Ele é necessário por quê, gente? Se eu não fizer isso, eu vou descapitalizar a empresa. Vamos imaginar, tem uma máquina que ficou 10 anos sem depreciação. E daqui a 10 anos, o que vai acontecer? Eu vou ter que reformar essa máquina ou vou comprar uma máquina nova, que é mais hoje normal você comprar uma nova, por quê? Por causa das novas tecnologias, porque eu vou ter uma máquina nova que vai produzir mais em menor tempo e gastando menos energia, por exemplo, e tendo menos perda de material no seu processo produtivo. Então, eu vou comprar uma máquina nova, porque se a máquina não for depreciada, se não for exaurida, se não for amortizada, o que vai acontecer? Ela vai estar num valor cheio na contabilidade, no seu ativo. Portanto, o que eu acabo tendo? Um valor real daquela máquina. Então, a máquina não vale aquele valor. Então, eu tenho que reconhecer esse gasto pela sua utilização através da figura da depreciação, exaustão ou amortização. Porque senão, eu vou estar distribuindo lucro indevidamente para o sócio. Porque eu deixo de reconhecer uma despesa, eu estou
superdimensionando o lucro e acaba distribuindo dividendo a mais para o sócio acionista, tá? Então, o que é depreciação? Depreciação é a perda do valor dos direitos que têm objetos bens físicos, o desgaste pela perda da utilidade, pelo uso, ação da natureza ou obsolescência. Então, a depreciação para bens físicos, tá? Exaustão é perda de valor decorrente da exploração de direitos cujo objeto seja recursos minerais ou florestais. Por quê? Na exaustão, o que acontece? Uma jazida mineral, depois que você explora ela fica exaurida, ou seja, não tem mais nada, ela não se renova. Né? Uma floresta selvagem, a mesma coisa, não vai ter um plantio novamente. Então, o reconhecimento da baixa desses itens do ativo vai ser através da exaustão. E por fim, nós temos a amortização, que é o reconhecimento, né, da utilização de bens ou direitos de propriedade industrial comercial que tem um prazo de vida útil. Por exemplo, uma marca que tem 10 anos de vida. Eu vou reconhecer o gasto pelo desenvolvimento daquela marca pelo período de 10 anos, que é o prazo da patente. Ou uma benfeitoria imóvel de terceiro. Eu não vou depreciar, eu vou amortizar. Por quê? Eu tenho lá um prazo de contratual de aluguel de 5 anos e eu vou amortizar aquela benfeitoria reconhecendo aquela despesa no resultado, tá? E lembra do princípio da competência? Tá? Eu vou reconhecer a receita decorrente da venda do produto que eu produzi, que aquela máquina fez, e eu vou reconhecer a despesa referente à utilização daquela máquina. Eu vou estar respeitando com isso o que, gente? Princípio da competência. Eu vou estar respeitando com isso o que, gente? Princípio da oportunidade. O princípio da materialidade, o princípio da relevância e o princípio do conservadorismo, tá? Então, é isso que eu queria falar para vocês hoje sobre ativo imobilizado. Aguardo vocês na próxima aula, né, dando continuidade ao nosso curso. Não esquece de se inscrever no canal, de dar o seu like, que é bastante importante. E se você tiver algum tema que você queira que o professor fale no futuro, coloca como sugestão aí, manda pra gente, tá bom, gente? Obrigado, até a próxima.